Olá, tudo bem? Sou Andresa Tataciori, passando por aqui novamente para trazer para vocês conteúdo, informação, leveza e um monte de coisa legal. Eu sempre falo que a gente passeia por aqui. Então hoje eu tenho uma convidada mais do que especial. Além dela trazer para a gente, né, ajudar a gente numa história de reganho, ela é a minha amiga de um tempão já. E eu tenho um enorme prazer de dividir esse momento com ela, tá? Alessandra Barganhão. Ela é nada mais, nada menos do que CEO do Saber Ser Instituto. E ela, melhor do que eu, vai explicar um pouquinho para vocês o que é isso. E aí a gente vai seguir no nosso passeio, tá bom? Vamos lá? Ale, bem-vinda. Muito, muito, muito obrigada por dividir esse espaço comigo e a gente poder contar para todo mundo o que é o reganho na nossa vida, o que é a cirurgia bariátrica, o que ela fez com a gente e você contar o tanto que eu te instiguei para chegar a esse ponto. Vamos lá, Lê, o que você faz? Conta pra gente. Bom, em primeiro lugar, é um prazer. Estar com você já é um prazer, sempre foi. Agora aqui, Não dividindo, compartilhando a nossa história, maravilhoso. Deixa eu explicar um pouquinho o que eu faço. Explica, por favor. Né? Que, na verdade, eu não trabalho com bariátrica, nada. Eu fiz o processo, mas eu tenho uma empresa de treinamentos. Então, ajudo as empresas a fazer com que a equipe possa se desenvolver, ter novas habilidades. Hoje em dia, um tema que está bem alta é a humanização dentro das empresas. Importante, né? Então, eu foco muito nessa questão. E tem uma frase que eu gosto muito, ela é bem conhecida, que é 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Sim. Então, se a pessoa não entende de pessoa... Ela não entende muita coisa, ela não entende de negócios, né? De produtividade. Ela não segue. Então, eu faço um trabalho bem personalizado. Eu vou na empresa, eu conheço a história da empresa, os objetivos, as metas, porque hoje tem muito treinamento, as empresas investem muito em treinamento, é bem valorizado, mas os resultados nem sempre são os esperados. Sim, são então, bons, eu né? consigo ajudar a empresa a identificar isso e fazer um trabalho para que ela possa ser mais produtiva, mais assertiva, através de treinamento. É mais personalizado. Totalmente. Legal. É 100% personalizado. É assim, eu passo a viver a história da empresa, conhecer, converso com as pessoas. Tá. Como nós somos indivíduos únicos, aqui a gente vai compartilhar histórias únicas. Sim, não sim. quer dizer que é uma regra para todo mundo. Não é. Mas as empresas também são únicas. Então, não adianta você fazer um treinamento e achar que ele vai servir para todas as empresas. Replicar igual para todo mundo, né? Então, é um pouquinho por aí. Tá. Vai ter aqui, com certeza, o meu Instagram divulgado. Tem. Ele está sendo repaginado, ainda está quase sem conteúdo, mas quem quiser saber mais detalhes, acessa, me chama, que eu explico melhor. Ótimo! Então, exposto o que a Lê faz, como ela falou, é exatamente isso, né? Não somos iguais, somos pessoas diferentes, né? Sim, ambas fizemos a bariátrica. Faz quanto tempo que você fez, Lê? 4 anos e meio. 4,5. Vamos colocar 5, vai? E ela tem 15 anos de diferença, né? Eu fiz faz 20. E a gente vai contar a nossa história, né? O que deu certo para uma, o que deu certo para outra, enfim. Quando a gente se conheceu, eu já era bariátrica. Sim. Eu não consigo agora, mas acho que há uns 7 anos eu acho que eu já era bariátrica quando a gente se conheceu. Sim, com certeza. E a Lê já com sobrepeso naquela época, né, Lê? Me lembro muito bem. Sobrepeso, você tá sendo bem legal comigo, né? Obesa. Vamos usar o termo, Tá bom, porque eu acho que tá a gente bom, tem que perder tá bom. o medo desse termo, sabe? Verdade, de é verdade, É né? obesidade. Obesa mesmo, né? Ela também era, né? Era gorda para um caramba. Pra Isso. falar outra coisa. É verdade, era gorda mesmo. Isso. E, claro, como ela acabou de falar, né?
a gente tem preconceito, a gente tem cuidado, né? Porque não é porque eu fiz, que eu estava bem já à época, né? Que eu acho que o outro tem que fazer, não é nada disso. Mas nos tornamos amigas, a intimidade foi chegando ao ponto da gente conversar muito sobre a bariátrica. Sim. E eu me lembro que eu falava muito para você, Ale, faz, é outra vida, é outra coisa. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, Ale. Começa por aí do tanto que eu instiguei, que eu atormentei, e ela nunca fez quando eu falava. Olha, eu naquela época já pensava em fazer a bariátrica. Sim, verdade. Porém, eu tinha muito medo, Sim. Porque existem duas doenças e a gente vai falar mais sobre isso, mas uma é a obesidade e a outra é a compulsão alimentar. Sim. Muitas vezes elas vêm juntas. Em sua grande maioria. E quem tem compulsão não tem controle do que come nem da quantidade. Não. Então você fazer uma cirurgia sabendo que não vai mudar a sua cabeça, não vai mudar a sua vontade, eu tinha medo de não me controlar e aí começar a comer e passar mal até chegar à morte. Sim. Então, assim, quando você veio e eu via você linda, maravilhosa, bem, saudável... Ela é minha amiga, gente. Feliz. Linda, maravilhosa, ela é minha amiga, a gente combinou. Pois a gente acerta. Pois é, tá. Mas eu fiquei muito, assim, impressionada e querendo conhecer. Eu sempre te perguntava, você, não é que você insistia. Eu pedia muito por informações e incentivo. E mesmo assim eu não me movia para ação, né, devido a esse medo que eu tinha. Só que aí eu me lembro que você sempre tinha uma expressão, quando a gente, né, tava meio chateada com alguma pessoa, assim, que você falava assim, aquela fulana é mal amada. E isso, de certa forma, você só soube depois, me agredia um pouco, porque eu me sentia sozinha, eu não era casada, eu não tinha relacionamento com ninguém, então eu me sentia muito rejeitada pelas pessoas, e pra mim, mal amada era uma pessoa que não tinha um relacionamento porque ninguém a amava. Você achava que eu queria dizer isso, né? Então, eu falava assim, meu Deus, né? Isso me agredia. A minha amiga falando isso pra mim. É louca! Mas, um dia você me explicou, sem querer, sem eu te perguntar, você chegou e falou assim, então, ela é mal amada, mas ela é mal amada por ela mesma. E eu só entendi isso depois de anos, porque... O fator principal é quando a gente não se ama. Essa era a questão, quando a gente se rejeita. Então, eu, enquanto uma pessoa obesa, eu me rejeitava. E achava que o outro dizia isso, né? E o outro, no caso eu não dizia isso, né? É o olhar, né, Ale? É o olhar que, óbvio, é o seu de dentro para fora, né? Mas o meu também era de dentro para fora, que a gente só naquele momento não se encontrou naquilo, né? Tanto que você falou que você ficou um tempo, até que eu do nada falei, e você pôde entender, opa, ela não tá falando de mim, né? Não é porque eu sou casada, solteira, enrolada, não importa. Não era isso, nunca foi isso, né? Não é o status, não é como a gente se sente. Exato. E o como a gente se sente vem... desde a infância, como as pessoas nos tratam, como os pais nos ensinam, como as pessoas nos incentivam. E, então, até eu entender que eu tinha uma doença, aliás, eu tenho uma doença. Só está em tratamento. Que é a obesidade, aliada com a compulsão alimentar, que é um outro agravante. Então, eu não tinha liberação para fazer a bariátrica tão facilmente, por conta da compulsão, tá? Um médico que ele tem consciência, ele não manda a pessoa para a cirurgia que tem compulsão alimentar e não está tratando. Verdade. Então eu fiz um tratamento longo. Eu me lembro. Como a gente diz, é um tratamento multidisciplinar. Tem muita coisa sobre obesidade que os médicos ainda não sabem. Verdade. Os poucos que sabem e já atuam nessa linha estão
saindo na frente, Uhum. porque é uma doença psiquiátrica, é questão da cabeça. E aí eu vou correr o risco aqui de falar uma coisa que alguns vão se surpreender e outros vão até me criticar. Mas tudo bem, vamos porque falar. a gente honra e respeita cada comentário, cada observação. Cada história, né? Cada história. Cada história. Mas a primeira história que a gente tem que honrar é a nossa. Sim. Então, assim, só você sabe tudo que você passou até chegar aqui. Exato. E só eu sei tudo que eu passei até chegar aqui. Exatamente. Então, obesidade não é tratada com dieta e nem com atividade física. E agora eu já vou explicar um pouquinho. Eu não estou aqui falando sobre denegrindo a questão de uma dieta, de uma alimentação saudável, muito menos atividade física. De jeito Porque eles são importantíssimos para qualquer ser humano, não só o obeso. Sim. Qualquer um. Agora, quem quer tratar, eu não vou dizer curar, porque não tem cura ainda. Não. Mas quem quer tratar, não adianta focar na comida e não adianta focar na atividade física. Ajuda o processo? Ajuda. Mas não é sobre isso. Nem a compulsão alimentar. Pelo contrário, uma dieta restritiva, alguma coisa que te dê limites, só piora o quadro. Só piora. Então, por isso que eu fui para bariátrica, consciente do que eu ia enfrentar, que eu não ia resolver o problema. Eu eliminei 55 quilos. Isso já é um ganho de qualidade de vida, sabe? É um impulso. Mas eu tinha consciência de que o problema não estava resolvido. Sim. E que eu teria que continuar com a equipe, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, endócrino. O exercício personal, você faz exercício? Sim, eu faço atividade física, eu me preocupo com a alimentação, sim, mas não é esse o foco. Exatamente. Então, depois de 2 anos e meio, eu comecei a reganhar. Você bateu a meta, não bateu? Bati a meta. O que a cirurgia poderia me dar, ela me deu, né? Foram 55 quilos. Só que para eu ter um peso saudável, ainda faltavam 10. Tá. E aí foi, esses 10 é com você agora. Que a cirurgia já deu o que ela podia te dar. Sim. Ou seja, sucesso. Sucesso. Total. Sucesso, assim. O médico tava super feliz. Sim. Ele já queria me mandar para fazer as reparadoras, né? Tira a pele aqui, tira a barriga, bota uma coisinha ali, né? Tira aqui, dá uma funilaria, uma pintura, uma mecânica. Ué, a gente foi gorda a vida inteira? Por que não? Por que não? Botar umas coisas pra cima. Mas, enfim, quando ele já até me receitou, indicou, falou, pode fazer suas indicação reparadoras, médica, gente. Vamos ser felizes. Eu conversei muito com a endócrina e ela me indicou emagrecer primeiro, mais os 10 quilos, para posteriormente fazer. E ainda depois, a gente ainda emagrece mais, sim, né? Depois quando que faz a emagrece. reparadora. Sim. E eu achei que fazia sentido esperar. E esperei, não tava com pressa. Eu tava com qualidade de vida, tava feliz, tava okay, leve, né? Tava me amando. Exatamente. Então, você passa a não se preocupar com essas questões. Sim, verdade. E só que aí eu comecei a viver o processo do reganho. E comecei a ter compulsão alimentar de novo, comecei a ter as questões do peso, da balança, e tudo começa a voltar. Sim. Né? Elas não vão embora, elas estão lá. Elas vivem dentro da gente. As memórias estão bem guardadinhas. Exatamente. Então hoje, eu reganhei 10 quilos. Eu tinha 10 para emagrecer, reganhei 10, eu tenho 20 agora como meta. Para chegar num peso saudável. E eu continuo no processo. Sim. Eu comecei quase a me rejeitar novamente, a me achar incapaz, porque a gente acredita que a gente é incapaz, que a gente é sem vergonha, que a gente é mal amada. Porque vem, né? São traumas que a gente tem, né? Sim. E aí, é o que você falou, não tem cura, tem tratamento.
Então eles vivem dentro da gente. Então quando você tá na porta, né? Eles batem e querem entrar. É isso. Te cortei, desculpa. Não, tá certo. É isso mesmo. Aqui é o nosso bate-papo. Mas você já me conhece, sabe que eu sou assim, né? Sei. Eu só falo, tá, já falou demais. Para que agora sou eu. Mas eu acho até interessante você colocar um pouquinho da sua vivência, porque como a gente é única, né? Ela é bem diferente da minha. A gente se surpreendeu conversando sobre. Exatamente. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu me senti inadequada. Mesmo quando eu tinha... Teve uma época que eu tinha sobrepeso. Sim. Era só sobrepeso. Eu já me senti inadequada, rejeitada. Eu não podia nem dar minha opinião, porque não era importante, sabe? Incapaz. Então, assim, eu carreguei durante anos uma imagem de mim mesma muito ruim. E distorcida, né? Totalmente distorcida. E eu acho essa palavra tão importante, porque assim, a gente carrega essa imagem distorcida de antes e de depois. Porque quando a gente emagrece também, e eu me lembro muito disso, de várias vezes chegar em loja, G. Qual o seu tamanho? G. Não, já tava no M. Não, mas não cabe você. Não, cabe, é G. Né? Porque era acostumado GG, né? Porque do GG eu não passei, eu não sei qual que eu cheguei. Porque parou no GG, eu desisti. Então você volta, você fala, não, que número que é que você usa? E você não tem a sua imagem, porque você não se reconhece. Então não se reconhecia obesa e não se reconhecia magra, né? E uma coisa que você falou que a gente descobriu, né, conversando, que eu nunca tive essa imagem ruim, vou colocar essa palavra, ruim sobre mim. Porque eu venho de família grande, então todo mundo é grande, né? Exceto meu pai e a minha mãe, todo mundo é grande, né? Então, para mim, o corpo grande, o corpo alto, o corpo gordo, o corpo grande, ele sempre foi ok. Ele não era diferente de um corpo magro. Até hoje, se você falar para mim o que você acha mais bonito esteticamente, eu acho o corpo grande. Né? Acabamos de falar sobre isso, porque é real. Então, isso faz todo sentido, porque eu não tinha vontade de ser uma pessoa magra. Eu não sou hipócrita aqui, até porque eu não sou magra, eu sou ok, né? Eu sempre falo, eu não sou rata de academia, faço ginástica, faço. Eu faço, todo dia eu faço, eu juro que eu faço. Mas eu não sou uma pessoa minhonzinha, magrinha, né, pequenininha, eu sou grande. E eu adoro, eu acho lindo, né? Eu falo que a minha autoestima, ela sempre foi lá em cima, né? E eu falo sempre isso, que eu usava biquíni, Ale, gorda, né? E aí quando eu falo, as pessoas falam assim, nossa, mas você é à praia? Eu ia à praia e eu usava biquíni, eu não usava maiô, porque não tinha problema pra mim, era muito legal. Então eu não tinha essa de o outro não vai gostar de mim porque eu sou gorda, o outro não vai me querer, ou não vai querer namorar comigo, não vai... Nada. Tanto que eu me lembro, quando eu quis engravidar da Bia, eu só engravidei da Bia, eu fui pro médico, imagina, Lê, 98 quilos, eu peso 70, 98 quilos. A primeira coisa que ele falou, ele fez assim, ó, nem volta daqui 1 ano se você não engravidar, porque obesa desse jeito você não vai engravidar. Na hora eu pensei, filho da... Mas nunca que eu vou ter esse problema. Bom, e não tive, em 2 meses eu engravidei. Só que eu engravidei com 98 quilos. Até então, pra mim, grávida era tudo que eu queria. 3 meses eu tinha engordado 10. Até esse ponto, a minha vida estava ok em relação à obesidade. Ela passou a não ser mais ok porque eu tive a pré-eclâmpsia. E aí eu arrastei os outros 6 meses de gestação, perigando de chegar na eclâmpsia na hora do parto. Aí que eu comecei a entender o que de mal fazia a obesidade para mim. Porque até então, só que eu tinha 26 anos. Eu vivi uma vida inteira de boa. Então assim, eu comi o que eu queria, eu ia onde eu queria. Eu sempre fiz exercício, né?
porque minha mãe me obrigava, me lembro que já detestava naquela época. Imagina, fazia balé com 4 anos, eu me lembro que eu ficava no fundo, todo mundo fazer e tentando ludibriar a professora, porque eu detestava, eu tenho trauma de balé. Eu vejo, olha só, né, psicanálise pura. Eu tinha 4, 5 anos, eu via minha mãe chegando numa bolsinha escrito balé. Eu odiava aquilo. Ou seja, não é de hoje que eu não gosto. Mas eu descobri a obesidade só realmente quando ela fez muito mal pra mim. Mas a obesidade, corpo mesmo. Não trauma, não aceitação, não imagem distorcida. O que faz toda a diferença, né? Hoje, pra mim, todos esses quilos, eu eliminei 50. E claro que a estética é legal, não vou deixar de falar. Mas assim, eu continuo usando o mesmo biquíni, eu continuo me achando maravilhosa, porque eu sou assim, né? E a gente sempre fala, eu acho que eu tenho a profissão perfeita, né? Porque eu falo assim, não é você acha de mim, é o que eu acho sobre mim, né? E isso faz toda a diferença. Muito. Então, a gente conversou muito sobre isso. Eu acho que o reganho, ele se dá muito também por esse caminho, né? Eu não preciso de mais nada, eu tô bem desse jeito. Exatamente. É louco, né, Ale? Exatamente. O fato da rejeição é muito forte. É forte, não é? E assim, dá pra gente falar mais uns 3 podcasts sobre esse assunto, porque... Você sente até hoje, Ale? Sim. Muito mais magra. Não, muito mais. Muito mais magra. É muito mais fácil lidar estando bem mais magra. Uhum. Então, assim, hoje com 90 é uma coisa, com 144 é outra. 144, eu bati 120. Então, bati 144,5. Olha o meio. Eu fui 120 cravadinho. 120. Mas eu falo muito bem da bariátrica, sim, porque ela foi um impulso pra mim. Eu acho que ajuda sim você tirar uma grande parte do peso, te ajuda a lidar melhor com as questões. Sim. E a obesidade, ela, até usei o exemplo do cacho de uva, né? Uhum. Ela não é uma doença que aconteceu por conta de um trauma, por conta de um abuso, ela é uma doença que ela é feita de cachos de traumas, de rejeições, de abusos. Acúmulo, né? Isso, um acúmulo. E aí você vai tratando, assim, agora eu vou pegar essa bolinha aqui da uva e vou tratar ela. Uhum. E aí você vai entender o porquê, o quando. Então, assim, tem N casos de mulheres que foram abusadas e engordaram pra se proteger. Uhum. Tem casos... Vou me esconder, né? Sim, assim, tem histórias que as pessoas não imaginam. Uhum. E na minha época, eu cresci achando que eu tinha um problema, que eu era inadequada, que eu... Culpada, né? Muita culpa, sabe? Eu era incapaz de me colocar à frente de alguma coisa, eu não tinha amigos, eu sofria bullying, e as coisas elas vão se aglomerando e só vai piorando aquele quadro. E quando você não encontra um profissional que sabe lidar com esse quadro, sim, que sabe resgatar e lidar com cada uvinha, com cada partezinha, sabe, que foi ferida, é muito difícil a pessoa superar. Então elas desistem. Teve uma época que eu desisti, eu falei, quer saber? Eu vou ser gorda, eu não tenho jeito mesmo. Dane. Eu vou comer, eu vou ser feliz e pronto. Só que a gente não é feliz. Pelo menos eu não era feliz. Olha que interessante que você falou, né? As pessoas perguntam isso pra mim. Eu me lembro que o meu irmão, quando eu operei, né? Eu já contei aqui, vou falar de novo. Ninguém foi a favor, porque faz 20 anos ainda era recente, um monte de coisa. Você pode morrer disso, pode morrer daquilo, pode disso, pode daquilo. Então ninguém era a favor da minha família, né? Eu nadei realmente contra a maré, né? Mas aí eu sou assim também, né? Falou que é pra ir contra, eu vou lá, né? Vamos lá. Vamos lá, então é isso que eu quero. E ele falava assim pra mim, eu me lembro que ele falou pra mim várias vezes, só não perca a sua alegria, porque o gordo, ele é feliz, o magro não. Olha. Meu irmão, você tá vendo podcast, gordo? Olha lá, o apelido dele é gordo, né? E eu me lembro dele falar isso, então era uma frase muito corriqueira que vinha à minha mente.
E eu, por vezes, me questionava, mas será que eu perdi a minha alegria? E eu não perdi, bom, dá pra perceber, né? Eu não perdi, porque é diferente, a nossa história é diferente, né? O fato da rejeição, igual muitas pessoas falam, ai, me chamavam disso, daquilo. Eu falo, gente, eu nem lembro do que me chamavam. Claro que devem ter me chamado de baleia pra cima, né? Mas assim, se me chamaram, eu nunca me incomodei. Nem achou que era com você, né? Eu passei ilesa. Estão chamando alguém aqui. Por quê? Mas isso, eu sou muito desse jeito, né? Tanto que quando falam hoje, você é magra, eu falo, não, eu não sou magra, eu sou ok, eu não sou magra. É só olhar pra mim e ver que eu não sou magra, eu estou bem, mas eu não sou magra e nem quero, cara. Poderia até ter menos peso, poderia. Dava até para baixar uns 10. Você me viu com 10 quilos a menos do que eu estou hoje. Só que era um momento de muita dificuldade, né? Um momento de muita tristeza para mim. Um momento difícil que eu passei na minha vida, que eu emagreci, né? Tanto que a hora que eu fiquei bem, ó, adquiri os outros 10. Por quê? Eu emagreci porque eu estava triste, ferida. Não é por conta da bariátrica. Então, esses pormenores, eles fazem toda a diferença, né? E a gente conversou muito e falo aqui de novo, o não reganho, ele passa por esse caminho. Porque pra mim, claro, são 20 anos, mas não é de hoje. Há muito tempo já. Tá tudo ok. Eu não tenho essa preocupação. Tanto que você sabe, todo mundo sabe, já falei aqui, eu entrei no climatério, engordei, e não foi por minha culpa, eu não comia mais, não fui eu, foram os meus hormônios. E aí me desesperei, porque eu falei, como que eu tô engordando sem comer? Se eu como, beleza, mas se eu não como, não. E eu voltei ao peso, né? Claro, tive que readequar, né, e tal, mas não era só a minha mente. Porque eu também faço tratamento, óbvio, né? Sou psicanalista, mas eu também tenho, né, quem me acompanha. Porque senão, sozinha, não dá. E é muito interessante isso, Ale. Eu acho que é uma das peças chaves, né? De como você está, como você se aceita, como você se vê. Sim. Essa é a verdade. Não importa 20 quilos a mais, 20 a menos, porque você também precisa de uma imagem, de uma autoimagem legal agora, de aceitação, né? Porque como você falou, e é isso, não é só alimentação e não é só o exercício físico. Não é através de somente essas duas áreas que você vai eliminar. É muito mais o que você o que você pensa, o que você traz dentro de você, né? É o que você falou, a própria restrição alimentar. Eu sempre falo isso para o paciente que me procura. Você quer comer um chocolate? Come, não come uma maçã. Porque a sua vontade, né, aquela coisa de não pode, não pode, ela vai te levar aonde? Ela vai te levar à compulsão. Não tem outro caminho. Eu quero comer uma coisa, eu vou comer outra, não vai matar a vontade. Eu sempre falo uma coisa que é muito interessante. Vontade dá e passa. Porém, ela só passa. Ai, que absurdo. Se você matar, seja em qualquer área, tô com vontade. Como ela passa? Se eu ficar aqui olhando pro teto, ela não vai passar. Eu preciso matar essa vontade. Então, cara pálida, vai lá e mata. Mata mesmo, com responsabilidade, por favor. Mas mata. E aí ela não volta. Né? É muito interessante isso, Ale. Eu tenho muito forte pra mim que a dieta... ela não pode ser o foco principal do tratamento da obesidade. Sabe, a minha nutricionista, Perfeito. Ela não quer nem saber o peso, sabe? O peso, Ótimo, um dia a gente vai, se pesa, ver como é que tá, não é que também você não, deixa pra lá. Não, esquecer a balança, não é isso. Não, mas o que eu percebi é que quanto mais eu vou trabalhando esse cacho, né? Eu vou descobrindo uma coisa ou outra, automaticamente... a minha vontade da alimentação muda. Eu começo a buscar algo que é mais coerente com o que eu estou me sentindo. Então, você não tem aquele desejo que você tinha. Exato. Né? Então, é um processo inverso. Exatamente. Eu começo tratando do emocional, tratando do autoconhecimento, gente. Acho que para tudo nessa vida. Para qualquer área. Mas para as pessoas que têm obesidade, compulsão alimentar,
Se conhecer é fundamental. Fortalecer a autoestima. Entender o que é autoestima, né? Todo mundo fala autoestima. O que é autoestima? Né? É se aceitar, é se amar, é errar e falar, poxa, eu errei, mas tudo bem, a gente recomeça, assim, né? Exato. Normalmente o gordo é aquela coisa 880. Se eu errei, então agora dane-se o mundo. Agora já chutei o balde, agora vou chutar a lavanderia toda. Isso. Não é assim, gente. Recomeça. Então a gente aprende a se gostar, aprende a valorizar o que a gente tem de bom, aprende a aceitar o que não é tão bom, Exato. Aprende a lidar com as emoções. Então é um processo que tem que acontecer naturalmente. E não forçado e não com regras. Ele, Ale, ele não se dá só na nutricionista, ele não se dá só na academia, né? O que você falou da autoestima, eu falo sempre isso muito pro paciente. Você tem que estar dentro do seu metro quadrado, né? Daqui pra cá é sobre você. E eu falo isso, nem é com todo o cuidado do mundo não, porque a Bia sabe muito bem disso. Inclusive em relação à Bia, minha filha, antes dela tem eu tô aqui, ó, né? Ela não pode entrar de qualquer jeito, porque aqui dentro tem o autoconhecimento, tem meu autocuidado, tem minha autorresponsabilidade. Então, claro, ninguém aqui tá comendo o que quer, a hora que quer, né? Uma alimentação desregrada. E também, como a gente falou, estamos fazendo exercício sim. Ela até gosta mais do que eu, porque eu na força do ódio, mas eu tudo gosto, bem. Mas eu descobri o exercício que me dá mais prazer, então, né? Que é a dança. Eu até me comprometi. Mas agora eu vou. Falei aqui, vou ter que ir, né? Vai, agora você assumiu aqui. Assumi, vou ter que ir. Mas é exatamente isso. Quando a gente vai para uma terapia, e principalmente, vou puxar a sardinha pro meu lado, a psicanálise. Porque a psicanálise, ela vai cuidar dos seus traumas. Sim. Onde vive tudo, né? Freud já dizia que a gente não é adulto, a gente é criança em tratamento. Não é nem em desenvolvimento, é em tratamento. Então, quando a gente se depara com um bom profissional, como você falou que você tem, ela só tem detalhe, vou fazer um parênteses, porque ela é minha amiga pessoal, porque se ela não fosse, ela seria a minha paciente. Porque eu acho isso um absurdo, eu não poder atender amigo. Aliás, mas você sempre me atendeu meio, eu sempre fiz uma terapia, né? Eu vou fazer a conta aqui de quantos anos você me deve. Eu falo, eu só não paguei, mas... eu sempre fiz esse papel, né? Mas tudo bem, é por amor. Eu gosto. E aí, você disse que você tem, e eu sei disso, uma excelente terapeuta que cuida. Ok, tem 20 de reganho, mas poderia ter os 55. Ou pior ainda, né? Uma palavra feia essa, mas assim, muito mais do que 55. Porque Sim. Se a gente parar para pensar, as pessoas mal batem a meta, tem o reganho e ainda o reganho além do que tinha. Ou seja, zoou o barraco mesmo, né? Sim. Porque deu tudo ruim. E aí sim vem a culpa. Porque você pensa, pô, eu fui para uma cirurgia, é uma anestesia geral. Você pode morrer, cara. Não é ir fazer pé em mão, não. Né? E aí quando você se vê com um negócio que deu ruim, ou seja, são duas cargas, né? A carga daquela culpa, né? Aquela não aceitação. E, putz, eu fui tentar uma coisa que é radical, né, Ale? Muito. É radical. Muito radical. Você um dia come um boi, no outro você tá com um copinho daquele bendito Gatorade e água de coco. Que eu não tomo Gelatina. isso. Nem se for num deserto. Toma Gatorade e água de coco, eu falo, morro de sede. Porque eu não aguentava mais aquilo, né? Naquela época, tantos meses de dieta. Então, o negócio é pesado. É pesado. Não é fácil. Eu entendo que, assim, quando você fez, era muito mais pesado. Muito pior, era o começo, né? Hoje, é muito mais leve. Sim. Sabe? A restrição é muito menor, o tempo de recuperação é menor. É um mês. Eu não tenho essa questão com o Gatorade, nem com a água de traumatizou. coco, nem com a gelatina. Não, né? O caldinho do legumes. Não tenho, porque é muito mais... É curto o período. É muito mais tranquilo. Assim, Sim. eu acho que foi tudo muito bem.
A recuperação, leve, né? a cirurgia. Uhum. Claro, tem dor, tem Sim. incômodo, não é que é uma maravilha. Não é, mas, né? Comparado com antigamente, 20 anos avançou de idosa. muito. Ale. Não, gente, eu te chamar de idosa. Vamos falar de idade? Pelo aqui? amor de Deus, a gente não precisa contar quantos anos a gente tem, até porque nosso Botox está em dia, a gente agradece a nossa médica. Você fez muito cedo a cirurgia. Eu fiz. Né? Fiz e eu já 27. fiz com 48 anos. É. Então, tudo isso também interfere. Interfere. A gente acabou de falar sobre isso, né? Como a Lê mencionou, e aqui a gente trata sobre verdades, um corpo grande que diminuiu 50, 55 quilos é humanamente impossível ele ser comparado a um corpo magro que nunca foi e voltou, né? Ou seja, tudo que você possa imaginar nos acometeu. Né? Então, a flacidez de um corpo normal, com a idade, a nossa aconteceu antes, né? Ué, fazer o quê? Não significa que a gente ainda esteja, mas aconteceu. A gente tem dinheiro, a gente paga pessoas para arrumarem. Essa é a verdade. Mas o que aconteceu, aconteceu. Acabei de falar que eu agradeço ao Botox adquirido. Por quê? Porque é assim. Né, você emagrece, imagina o corpo, né? Eu sempre eu lembro, Ale, você deve ter visto já várias vezes também, 2 fotografias de 2 esqueletos, uma que é um corpo magro, outra que é o obeso. Tem bastante sites de obesidade, tem isso, você vê na internet, é muito louco. Então é o esqueleto igual, né? Obviamente, só que dentro de um corpo magro e um corpo gordo. Né? E aquilo é muito forte, porque como que você faz para toda aquela gordura adequar? Ela não adequa. Sobra pele, sim, as coisas caem, tudo que você tá pensando cai, né? Mas depois você levanta, porque a gente tem dinheiro e paga pessoas profissionais para isso. Não levanta, gente, porque o importante é ser feliz. Exato, então, e quem não quer levantar, não levanta, não quer deixa. levantar, não levanta. Exatamente. Sabe? Acho que é isso aí. Cada um decide o que quer incomoda. fazer. Mas você volta, acho que volta não é a palavra, você se adequa a uma nova realidade. Sim. Né? É uma redescoberta. Porque Exato. até antes da bariátrica, eu não sabia direito quem eu era, o que eu gostava, o que eu não gostava. Olha que interessante, né? Eu só fazia as coisas para agradar as pessoas, então eu carregava o mundo nas costas. Meu pai, a minha mãe, minha família. Todo mundo, né, Ale? Qualquer pessoa. O estranho na rua. A Alessandra não Me existia. pedia, era primeiro lugar o outro. É o que o outro quer. Quando alguém fala, mas o que você gosta? O que você gostar tá bom. Tanto faz, né? O que você pedir tá tudo bem. Uhum. Então eu nunca me priorizei. E quando eu entendi isso, eu entrei em choque. Em choque mesmo. Porque não conhece, não sabe o que Eu entrei num choro compulsivo, porque assim, eu falei, gente, ou sou eu por mim, ou não vai ser mais ninguém. Sim. Não vai ser pai, não vai ser mãe. Então, eu tenho que me amar, eu tenho que buscar o que eu quero, o que eu gosto. Então, eu entrei sim numa crise de identidade. Sim. Com 49 anos, 50. Sim. E assim, o que eu gosto? Eu não sei. Eu não tive que reaprender. Conhece. Você sabe, Ale, que você está falando isso, é muito interessante. Claro, eu tenho muitos pacientes bariátricos, mas também tenho pacientes que não são. E quando chegam no consultório, eu sempre brinco. Na primeira sessão eu falo, cara, vou te contar o que é uma sessão de psicanálise. E eu falo, e ainda brinco, dá um Google aí. É autoconhecimento, autocuidado e autorresponsabilidade. E quando eu falo para a pessoa que ela, e é nessa ordem, que ela precisa pensar nela em primeiro lugar, ela toma um choque. Não, mas e o outro? E meu filho, meu marido, minha mãe, meu pai, meu cachorro, minha galinha, meu papagaio? Eu falo, oi? E pior ainda quando eu pergunto, quem é a pessoa mais importante para você? Se tem filho, é filho. Se tem marido, é marido. Pai, mãe, eu falo, tá, a pessoa faz uma lista. Ela nem fala dela. E quando eu digo isso, a pessoa me olha como pensando assim, será que ela sabe o que ela tá falando? A primeira coisa, eu vejo assim, a dúvida na cara da pessoa, de achar que eu tô louca, que eu não sei o que eu tô falando, e que
é o outro caminho, e não é o outro caminho. E outra pergunta, nossa, Andresa, mas eu não serei muito egoísta? Não, egoísmo é outra coisa. Não é isso. Em sua grande maioria, as pessoas não olham pra cá, Ale. Elas olham pra lá. Se você me permite Bora. te cortar, você me lembrou Fala. que assim, tem muitas palestras que eu faço nas empresas Uhum. e eu jogo essa pergunta. E aí? Fala assim, olha, gente, eu vou fazer uma pergunta, não precisa me responder, só pensa. Pior ainda, né? É. Ela deve ser psicanalista também, ela provoca. Não, mas eu super, assim, a psicanálise, eu acho que é a linha que mais salva a vida, sabe? Cura internamente a gente, porque trata desde a infância. Trata lá, né? Na base, né? Nossa. Onde você começou, né? É muito incrível, né? Não é porque você é minha amiga, eu também trabalho, a minha terapeuta é nessa linha. Sim, sim. E quanto mais eu conheço, mais aquilo me surpreende. Encanta, não é? Encanta. Encanta. Mas essa é a aí, palavra. voltando na palestra, eu falo, gente, pensem agora nas 3 pessoas mais importantes da vida de vocês. Meu filho, minha mãe e meu pai. Não, meu filho, meu marido e minha mãe. Aí eu dou 30 segundos, porque assim, já veio. E aí ela fica, não, mas eu ponho meu irmão, não ponho. Eu ponho minha mãe, meu filho, eu boto meu pai, onde eu enfio meu marido. Eu tenho 3 filhos, então eu ponho meu marido, eu não ponho. E fica nessa discussão. Com ela, né, Ale? Ela mesma lá, né? Aí eu falo, ok, quantos de vocês se colocaram nessa, eu questiono. É incrível a cara de oi? Mas era pra eu Como me colocar? Assim me colocar? E você perguntou nas 3 posições. Você não perguntou nem na primeira. Não. Eu já ia jogar logo a primeira. Qualquer uma das 3. Você tava aceitando as 3. Porque nem quando nas 3. a pessoa tá numa empresa, ela acaba, às vezes, tendendo a jogar muito a responsabilidade na empresa. Sim. Eu não cresço porque a empresa é sempre o outro, né? Porque o outro não fez aquilo, eu não sou feliz por conta daquilo. Eu até tenho um treinamento bem interessante que é sobre protagonismo. Porque quando a pessoa identifica que, poxa, eu sou responsável, o que eu estou fazendo por mim? Em todas as áreas, né, Ale? Ó, tá vendo o que ela falou? Autoconhecimento, autocuidado e autorresponsabilidade. Você é responsável por você, por isso que é auto. E onde você faz isso? Dá para fazer sozinha? Não, você está acabando de falar. Uma empresa que te contrata para fazer com pessoas. Ninguém está contratando você para mexer em máquina. São pessoas, né? Porque somos seres humanos que, graças a Deus, erramos todos os dias. Mas podemos também aprender. E, em primeiro lugar, pra cá. Né? Eu sempre falo uma coisa que é muito interessante. Eu falo assim, eu falo isso pra minha filha, presta atenção, é a minha filha, né? Eu falava assim pra ela, se eu te catar na Paulista, levantando bandeira, eu te arrasto de lá até aqui. Por quê? Né? Não sou contra nada, nenhum movimento, muito pelo contrário. O que eu quero dizer com isso é, faça primeiro pra você, daqui pra cá. Aí sim você vai chegar na Paulista. Mas você tomou conta de você, você cuidou de você, você cuidou do seu corpo, da sua mente, da sua casa, do seu quarto. Você arrumou o seu guarda-roupa, tadinha, nem posso falar isso pra ela. No caso, ela falaria pra mim, né? Você cuidou do seu quarto, da sua casa, das pessoas que estão ao seu redor, até você chegar lá na Avenida Paulista. Se você não fez isso e eu te catar lá, você vai voltar, porque você tá no caminho errado. E é isso mesmo. Se a gente não cuidar da gente, quem vai cuidar? Filho não cuida, pai e mãe não cuida, marido não cuida. E não estou sendo mal amada quando eu falo isso. Porque é real. Sou eu que tenho que cuidar de mim. Não é verdade? Às vezes as pessoas falam assim pra mim, nossa, você acorda todo dia nessa energia. Acordo. Hoje de manhã eu levantei, Ale. Ai, que saco. Sexta-feira tem tanta coisa pra fazer. Juro, Ale. Porque a gente é normal, né? Uhum. Aí pensei, para com isso. Né? Vira aí, levanta e bora. Mas vem de onde? Vem de dentro. Vem da sua aceitação. E é um trabalho, né? Eu não nasci assim. Você também não. Não. E a gente, é interessante, agora eu lembrei de uma questão. Desde que eu me conheço
como ser humano dando treinamento, Ó. eu ouço... Faz tempo, hein? Faz tempo, Faz gente. tempo. Tá tudo bem. Uhum. E eu ouvi as empresas reclamando da comunicação. A comunicação, sim. não tem comunicação, a comunicação interpessoal, e as pessoas não se comunicam. Uhum. Só que o que as empresas, as pessoas não enxergam é que a comunicação começa com a gente. Uhum. Ela é intrapessoal. Exato. Se você não tiver uma boa comunicação, se você não é um incentivador de você mesmo. Sim, de você mesmo. Se você não se conhece, não se entende, isso vai refletir no relacionamento com os outros. No outro. E em qualquer outro. Então, é assim, invista em se conhecer e se relacionar. Sabe? Não seja tão crítico, tão... sabe? Pessoa que se pune... Ai, eu fiz isso, ai meu Deus, ai, e se xinga, e sim. Uhum. O nosso tratamento com a gente mesmo, muitas vezes, não é dos melhores. Não, a gente se maltrata. Olha, é tão interessante que eu falo muito isso. Eu falo assim, baixa a guarda. Por que você tá se defendendo? Né? Porque é muito legal, né? Quando você pergunta assim pra uma pessoa, me fala uma qualidade sua. Sou guerreira. E a pessoa fala, né? Sou guerreira. Cara, é a pior qualidade que você pode ter na vida. Significa que você tá sempre armada pra ir pra onde? Pra guerra. Ou seja, você tá toda hora lá. Não, eu acordo, né? Boto lá minhas armas e vou pra guerra. Não, você não tem que ir pra guerra. Calma, baixa a guarda, é leve. Pode ser leve, sim. E é de sua obrigação que seja leve. Não é? A cobrança com a gente é a pior cobrança. Porque a gente erra, graças a Deus, o tempo todo, todos os dias. Somos seres humanos, né? Exato. Se a gente não erra, então já tá no lugar já errado. Tá no lugar errado. Já passou. Então, assim, se a gente sabe que a gente vai errar, conserta, né? Ai, comi o que não devia. Tá bom, não devia é uma frase assim meio complicada, mas beleza. Tá bom. Recomeça. Não é verdade? E o recomeçar não é na segunda-feira de manhã, na sexta à noite, na terça. É no momento seguinte. Sim. Você não precisa jogar tudo, como eu brinquei, chutou o balde, não chuta a lavanderia a casa inteira, cara. Vai lá, cata o balde, difícil. Cata o balde. Abraça o balde. Abraça o balde, pede desculpa pro balde. Faz um carinho e fala, nem queria que fosse desse jeito, mas foi. E agora eu tô aqui pra fazer o quê? Recomeçar. E isso é um pedido de desculpa pra gente, é um carinho pra gente. Por que eu tenho que me maltratar? Por que eu coloco pra dentro de mim comida, emoções, sentimentos? Por que eu coloco situações desagradáveis? Por que eu aceito um monte de coisa que eu não deveria? Porque eu não me conheço. Então eu acho que tá tudo bem, pode ser qualquer coisa, eu aceito. O que o outro fizer comigo, eu aceito. Então eu aceito qualquer coisa, eu aceito qualquer alimento, eu aceito qualquer pessoa, eu aceito qualquer corpo, né? No sentido de não o gordo e o magro, mas de o tanto faz. E o tanto faz leva para onde? Leva para uma doença. Porque você se larga. Né? Eu não vou tomar conta de mim, eu não serei bem amada. Eu vou largar. O que você falou, tanto faz, eu não me coloco, né? Eu não me coloco. Então, se eu não me coloco, eu me deixo. É ambíguo, mas é real, sim, né, Lê? Sim, a gente se abandona. Exatamente. Mas não dá pra se abandonar, né? Não o dá. Interessante é isso, a gente fala, não não tô nem aí, eu vou me abandonar. Só que lá dentro, você tem a sua essência. Ela não vai te deixar. Ela vai trazer uma doença, ela vai trazer alguma coisa pra te reerguer. Nem que se for um tombo bem dado. E outra, você vive com quem? Com você. Não acabei de falar? Pô, sexta-feira eu acordei e falei, ai, tem mais hoje ainda. Por quê? Tô cansada, gente. A gente cansa, não é? E aí, assim, naquele momento ali na cama que eu abri os olhos, era eu comigo mesma. De falar, e aí, você vai ou você vai ficar? Eu tinha opção. Podia cancelar podcast, paciente, cancelo, né? Sou dona do meu tempo, do meu trabalho. Peço desculpas pra amiga e bora lá, cancelei podcast. Mas era aquilo que eu queria fazer?
ou eu só estava realmente cansada? É o que você falou, não dá para se abandonar, porque uma hora essa conta vai chegar, né? E ela chega com juros e correção monetária, porque a gente não tem esse direito de se abandonar. A gente precisa se cuidar. Eu sempre falo uma coisa que é assim, aqui a gente não entra em religião, eu não sei como que a gente veio pra cá, se a gente veio por conta de uma explosão, se a gente veio por Adão e Eva, se a gente veio pela cegonha, eu acho que eu vim pela cegonha. Você veio pelo extraterrestre? Eu acho. Eu não vi. Eu cheguei numa nave. Na nave? Eu não, eu fui derrubada naquele saquinho lá, né? Aquele pano. Acho mais bonito esse, tem uma imagem assim da cegonha. Foi assim que eu vim. Okay. Mas viemos de formas diferentes. Cada uma acredita numa coisa. Mas, brincadeiras à parte, a gente não sabe como a gente veio pra cá. Mas a gente sabe que a gente tem uma jornada, que deram o nome a essa jornada de vida, e que somos parte... interessante? Não, principal para cuidar da nossa tríade, corpo, mente e alma. É de nossa obrigação. Não dá pra gente se abandonar, né? Mesmo o paciente que no caso eu cuido, que tá em depressão, né? Eu sempre falo, você tem uma equipe multidisciplinar, você tem um exercício, você tem até um medicamento, mas se não depender de você dar um passo, você não vai sair de onde você está. Então, para tudo, depende de você. Porque eu sempre tenho a bifurcação, que é a minha zona de conforto, e os lugares que eu posso caminhar. Eu vou para um lado ou eu vou para o outro. Eu decido. Mas, de novo, é sobre mim, né? Sim. É muito interessante isso. É sempre sobre nós. É incrível. É total. Se você não tá vivendo o que você quer viver... Reveja suas atitudes, porque Exato. A gente segue o caminho que a gente escolhe. Exatamente. Cada vez mais eu entendo isso e é muito verdadeiro. E não é culpa do outro. Ai, eu não fui feliz porque eu fui demitida daquele emprego. Eu não sou feliz porque o meu marido me abandonou. Eu não sou feliz porque a minha mãe foi tóxica, minha mãe é narcisista, minha mãe aquilo, meu pai aquilo. Não é isso. Ai, meu filho foi embora de casa. Bia, pra você. Só pra dar uns toques de vez em quando, né, Ale? Sei, recadinho da mamãe, né? Então, não é sobre o outro, ele não tem essa condição de te trazer tristeza e nem alegria, é sobre você. Claro, vai doer. Pô, ninguém gosta de tomar um bola fora aqui. Dói, né? Opa. Dói, coraçãozinho dói, claro que dói. Mas assim, até pra isso tem um tempo pra doer, né? Você não pode ficar doendo a vida inteira. Até porque a vida, ela é fluida, né? Ciclos começam e terminam e a vida, ela é desse jeito. Só que a gente tem que saber disso, porque senão a gente cai no que você falou, a gente se abandona. E quando a gente se abandona, a gente se esquece da gente. Sabe o que eu lembrei agora? O quê? Fala. Você lembra do nosso amigo Marco? Lembro. Amigão, será que ele vai ver esse podcast? Eu não sei, Marco. Não sei, mas se ele vê, você estiver vendo, beijo, meu gente, querido, eu te amo, assim, você está no meu coração. No meu também. E ele falava que o obeso... Ele né? Fala isso. Ele fala, né? Desculpa. Que obeso é uma forma de autodestruição. Ah, é? A pessoa... ela aos poucos está se matando. Sim. Né? Se você for olhar assim, mais como uma metáfora, vamos dizer. Sim. Mas porque ela se descuidou, sim, ela não se enxerga mais, então às vezes ela acha que ela não quer mais viver. É uma forma muito autodestrutiva. Por isso que eu indico que as pessoas que sofrem com obesidade, que sofrem com compulsão, que elas busquem ajuda, porque tem tratamento e não é você o problema. Sim. É o como você aprendeu a enxergar as coisas, é o que você viveu, como isso te afetou, as memórias que criaram. E então, assim, primeira coisa, não se culpe. Se entenda e se acolhe.
se acolhe e fala, olha, eu quero mudar, Exato. Mas eu preciso de ajuda. E eu posso mudar. Eu consigo mudar. Isso que você falou é muito interessante porque assim, né? Óbvio, né? Chega no consultório todo tipo de pessoas, de movimentos, de Sim. situações. E eu sempre falo isso para o paciente. Claro que o suicídio, pelo amor de Deus, né? Infelizmente só aumenta, mas assim, a gente só relata e só presta atenção no suicídio real. Ah, o cara se jogou na linha do trem. Nossa, tomou lá, não sei o que, e morreu. Enfim, mas e o suicídio, que é esse aí que você falou, que é o do abandono? É um pouquinho por dia, né? Hoje eu me deixo, amanhã eu me deixo também, depois eu também me deixo, e aí eu vou me deixando, me deixando, me deixando. E não é, a gente, claro, tá falando sobre obesidade, mas não é só o fato do corpo engordar, é você se abandonar. Eu tenho pacientes, e se algum aqui ver esse podcast vai saber, que não tomam banho, que não lavam o cabelo, né? Por quê? Porque estão num nível de depressão tão forte que passou a não ser importante, que qualquer coisa tá ok. Então é o suicídio que é aquele pouquinho por dia. E quando você vai ver, não é no dia de hoje que surgiu a doença. Ela surgiu há muitos anos. Essa pessoa está abandonada por ela própria há muitos anos. Ela não se vê. E se ela não se enxergue, de novo, a autoestima, quando eu falo, eu nem posso falar para um paciente desse sobre autoestima. Ele não tem, naquele momento, condições de enxergar isso. Ao ponto de falar, daí tá louca, né? O que ela quer que eu seja, que eu faça, que eu não consigo? Não é nem sair de casa, é não tomar banho. Ai, Andresa, você tá falando uma coisa que, assim, eu tenho que te contar um caso. Conta. Porque, assim... Nós e os nossos causos. Você sabe exatamente que, assim, dependendo do grau da depressão, não adianta você falar pra pessoa se ame e seja você. Amor próprio, autoestima, não adianta. Há muitos anos atrás, eu fui, nem vou divulgar o nome da pessoa, um profissional super recomendado. O top. Top de linha, então você vai... Não, esse vai dar certo. Esse é Deus na Terra. E eu estava em depressão. Porque também uma coisa que vem aliada com a obesidade muitas vezes é a depressão. Sim. E eu estava num alto grau depressivo. Mas eu fui até lá. Então só o fato de eu ter ido, olha o esforço, significa que eu tô coisa, querendo. No fundo eu tô querendo. Sim. E eu lembro até hoje que eu sentei em frente, ele sentou assim em frente, chorando, assim, sem falar nada, eu já estava chorando. E aí ele só me fez uma pergunta: o que você quer fazer por você? O que um ser em depressão profunda quer fazer por ele? Nada. Eu tenho que fazer? Eu simplesmente... Eu tenho que fazer alguma coisa? Nada. Eu já disse tô fazendo assim, nada. Não quero fazer nada. Aliás, já tô fazendo, ó. Já me abandonei, ó. Sabe o que ele fez? Ele levantou, estendeu a mão pra mim. Então, eu não posso fazer nada por você. Renomado, cara, né? Renomado. Assim, eu saí daquele consultório que eu não sei como eu cheguei na minha casa. Pior do que entrou, né? Pior. Eu tive que... Assim, minha mãe conseguiu uma terapeuta pra me atender naquela hora, naquele momento, dia. Naquele momento. Naquele momento. Porque... eu poderia ter me matado. Sem dúvida. Eu poderia ter me atirado. Eu tava a pé, eu tava de metrô. Então, assim, quantas coisas passaram na minha cabeça? Olha a responsabilidade desse profissional. Então, assim, as pessoas precisam ter sensibilidade, precisam saber. Você sabe, Ale, que eu falo sempre uma coisa, né? E muito é o que você falou, é a responsabilidade, né? Eu tenho vidas sob a minha supervisão. Eu falo sempre isso, sobre o meu suporte, no sentido que eu suporto, né? Eu sou o suporte a essa pessoa. E eu falo muito isso para os pacientes, que por mais que eu conheça, que eu estude, que eu tenha supervisão, que eu tenha meu analista, que eu tenha toda a minha base, né? Que você sabe que a gente não para de estudar nunca. Quando eu toco alguém, eu tô tocando um ser humano, né? Então, é muito interessante, e de novo me fez lembrar uma coisa aqui, e essa eu quero contar,
porque é muito legal. De novo, não trato só a obesidade, não teria como tratar, até porque é o que a gente está falando, a obesidade é uma área, né? Sim. Temos várias. Ontem eu estava atendendo um paciente, não era sobre obesidade, ele me contou o que tinha acontecido na vida dele a semana passada. E lá no consultório, as poltronas, né? Ele se mexia na poltrona, Lê, mas ele ia, ele vinha, à minha frente, né? Eu até me afastei assim, porque eu falei, ele vai dar um show aqui. Ele chegou ao ponto, eu vou mandar esse podcast pra ele, porque ele sabe que eu tô falando dele. Ele se mexia, a cadeira larga, ele vinha, ele ia. Ele tava com uma camiseta vermelha, ele foi ficando da cor da camiseta, de tamanha emoção sobre o que ele estava me dizendo. E aquilo em específico era um problema para ele. E ele tinha resolvido nessa situação que ele estava contando para mim. Ele foi ficando da cor da camiseta. Eu brinquei que o sorriso só parou porque ele tinha 2 orelhas. E tem a janela grande assim, né? Ele olhava, não para mim, porque não sou eu, né? Ele estava na poltrona, ele olhava na janela assim. Ele estava translúcido. Ele estava numa alegria, numa felicidade em ter resolvido aquele problema, que eu fui me afastando, e naquele momento eu agradeci de novo, não tem religião, ao Deus, a energia que eu acredito, de falar, cara, muito obrigada pelo que eu tô vendo aqui. Porque é surreal quando a gente resolve as coisas dentro da gente. Quando ele deu o show dele, juro, que eu tava assim afastada, ele sentou, me olhou, aí ele foi voltando. Ele é bem branquinho, ele foi voltando a cor assim, normal, sabe? E eu deixei. Aí ele parou ali. Falei, cara, você viu o que acabou de acontecer aqui? Eu falei pra ele, eu queria que eu tivesse um espelho para que você visse como que você estava. Como que você ficou naquele momento. O que é isso? Isso é vida. Isso é satisfação. Ele tinha resolvido um problema. E não importa a área, amoroso, profissional, financeiro, da sua autoestima, sua obesidade, seu corpo magro, gordo, não importa. O que eu quis dizer com isso é, quando você resolve um problema, seja ele qual for, acontece isso dentro de você. A cura é uma palavra muito forte. A gente não fala de cura. Apesar de muitas vezes a gente usar essa palavra, ela é muito ampla, né? Sim. Mas ela quase que zera. Quando você realmente olha para aquilo e fala, cara, eu resolvi. Então, de novo, eu vou falar o que um psicólogo falou hoje que eu ouvi. Eu não tô querendo que você venha pra minha agenda, não. Eu tenho até fila de atendimento, fila de espera. Mas vá para uma terapia. Vá procurar. A equipe multidisciplinar, ela começa por aí. Porque você sozinho não aguenta. Você sozinha teria conseguido? Jamais. Jamais. É o autoconhecimento, é muito, a gente não navega no nosso inconsciente, um oceano vastíssimo sem ninguém. Nem eu que conheço a obra toda de Freud, porque senão seria fácil, né? Pra que eu tenho terapeuta? E é muito engraçado, que também vai ouvir, é ótimo, que também já vou pedir um desconto na sessão, porque assim, eu brinco e é real, eu já chego com um problema, eu já dou a solução, eu faço comentário, ele vira pra mim e fala assim, e eu falo, não, e é com você, né? Porque eu tô pagando, o i é com você. Mas é interessante, você chega, você já chorou, você já fez tudo que você tinha que fazer, você chega, conta o problema, conta a solução, comenta e fica esperando. E aí quando eu falei, fala, não, aí é com você. Só que é muito interessante. E são coisas que você fala, cara, como que eu não percebi? Como que eu não percebi? Eu não acabei de falar que conheço a obra toda de Freud, eu já li isso, tá? Mas é sobre eu tô dentro da ilha. Exatamente. Eu sou eu, é sobre mim. E eu não conheço e não consigo. Ah, então você não é uma boa psicanalista? Sou. Excelente. Pro outro. Pra mim, não. Eu não faço isso pra mim. Eu preciso de um que faça isso comigo, que conduza, né? A gente precisa de alguém para nos ajudar. É surreal. E é uma viagem deliciosa. E eu sei que você gosta dessa viagem também, porque você, é do balacobaco. É o autoconhecimento, é o saber quem sou, né? É o não se destruir, Ale. Pois é, eu comecei a fazer terapia cedo.
Muito, né? Com 18 anos eu já estava em terapia por conta de depressão, de não saber lidar com as pessoas. Mas assim, enquanto eu não encontrei uma equipe certa, sabe? A terapeuta certa. Exato. Pra você, endócrino, né? Pra mim. Certa pra você. Pra mim e que conhece sobre obesidade. Exato. Estudou, domina o assunto. Faz toda a diferença. Muito, muito. Eu participei de grupos, então assim, eu tive toda uma treinamentos, né? Me lembro, finais de semana. Exatamente. Né? E é isso que você falou, é uma jornada, porque você foi em busca. Eu também, eu faço terapia há mais de 20 anos. E não é com o mesmo profissional, claro que não. E é até bom que não seja. Sim. Que você troque, que você se entenda, que você encontre novas abordagens, né? Às vezes as pessoas perguntam assim pra mim, nossa, o que você indica? Eu falo, se eu for te indicar, eu te indico a mim, óbvio, né? Não sou tonta. Mas assim, não é sobre a minha indicação. Vá procurar você, o que é melhor para você. É a mesma coisa caso eu soubesse falar sobre religião. Eu não sei se é melhor a religião católica, evangélica, né, ou a espírita. Eu não sei qual que é melhor. É aquela que você se encontra. Então, o terapeuta, a gente fala muito isso em psicanálise, é a transferência. Eu falo para os meus pacientes, vocês são obrigados a gostar de mim e eu obrigada a gostar de vocês. Porque senão, não rola, né? Não rola. Porque precisa dessa sintonia de você saber que toda semana você tem uma pessoa ímpar, né? Comigo eu sempre falo isso, da porta para fora, você pode me convidar, paciente, para tomar uma cervejinha num boteco? Nem tomo, né? Mas tudo bem, vou tomar uma água. Mas dentro do meu consultório é o meu paciente. Né? E ele tem que estar legal, ele tem que estar confortável, porque senão, o caso que eu acabei de contar é um homem, ele não teria a liberdade, a segurança, a abertura que ele tem em contar para uma mulher. Às vezes as pessoas me questionam isso, mas você atende homem? Gente, não tem nada a ver, lá eu não tenho gênero, não tenho sexo, não sou casada, solteira, mãe, nada disso, eu sou a consciência do outro. Por isso que eu acabei de contar uma cena aqui que ele foi além, né? Ele saiu de dentro dele, ele nunca mais vai viver aquilo que ele viveu. É surreal. Olha o que um momento de autoconhecimento te proporciona. Onde ele vai ter aquilo de novo? Em nenhum lugar, só dentro de um setting terapêutico. Então procura o que te faz bem. E de novo, o que é autoconhecimento? Eu acho que as nossas profissões, elas são similares nessa questão. Uhum. A gente se encanta e fica feliz quando o outro se descobre, quando ele vê que ele é capaz, quando ele vai melhorando e por ele mesmo. Sim. Não é nem porque você falou, a gente né? é um caminho só. Eu falo que somos o farol, né? Que vai à frente. Ale, é surreal, é o que você falou. A gente tem histórias, porque somos amigas. A gente tem temas para vários podcasts aqui. A gente vai fazer, a gente já combinou. Então, como eu prometi que vou entrar na academia... A gente vai fazer o Proibidão também, com as histórias mais... As mais picantes? As o podcast é nosso, quem não quiser que vá lá, que dê... Eu não sei como que funciona, ou coloca você pula... Lá, Proibidão. E olha, eu tenho certeza que vai ser o que mais vai bombar. Se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é viver e contar história. Mas aí eu vou começar, e de 1 hora de podcast, você me dá 50 minutos? Por favor, eu quero um inteiro pra mim. Você me entrevista, você me faz as perguntas e eu vou dar as respostas. Mas eu troco nomes pra não comprometer ninguém. Por favor. Né? A gente faz isso. Por favor. Ale, queria te agradecer muito de verdade. A gente passou um tempo muito bom aqui, né? Dizendo que, ou seja dentro de uma empresa, ou dentro de um setting terapêutico, sendo obesa, não obesa, com reganho, sem reganho, não importa. É autoconhecimento. É esse o caminho, né? Então, nem vou fazer muita firula aqui não, porque esse é só o primeiro, a gente já vai sair daqui programada para o segundo. Mas, obrigada, sabe? Eu que agradeço. Te amo.
e quanto é importante você ter estado aqui comigo. Te amo, viu? Beijo, muito feliz por você fazer parte da minha vida e por estar aqui. Linda, linda, não é de hoje, a gente é antiga. Aliás, ela é antiga. Eu sou um pouquinho mais jovem. Gente, obrigada. A gente para por aqui e aproveite e se divirta, que tal? Um ligadinho no outro. Beijo. Tchau, tchau.